Brasilinas e brasileiros, preparem o estofado do sofá e a pipoca com manteiga, porque hoje o roteiro de Brasília entregou o que a gente sempre quis, o plot twist jurídico. Sabe aquela notícia que você lê e pensa: será que eu bebi o perfume da minha tia? Ou isso aconteceu mesmo? Hoje, 11 de maio de 2026, a República tremeu. A ministra Carmen Lúcia, que passou os últimos anos ali, na sombra do chefe supremo, resolveu ter o seu momento Andy Sachs. Ela simplesmente pegou uma das maldades diabólicas do nosso Miranda Priestly de cabeça careca, o Xandão, o Nosferatu de toga e jogou diretamente no triturador de papel da história. Ela derrubou uma multa de R$600 mil aplicada por ele. Contra quem? Contra a ameaça número 1 à democracia, uma mulher chamada Rita de Cássia Serrão. O crime dela? Ter uma opinião no X com incríveis 61 visualizações. 61. É menos gente do que cabe num ônibus lotado às 18 horas na Praça da Sé. E o nosso querido skinhead da Praça dos Três Poderes achou que isso valia R$500 mil. Deixa eu contar um nível de chefia abusiva dessa história, porque nem a Miranda Priestly seria tão sádica. Novembro de 2022. O Brasil pegando fogo e Chandler Clayson, se sentindo o dono da Runway Brasil, resolve suspender o perfil da Rita. Motivo? Desinformação. Em janeiro de 2023, ele reativou os perfis, mas colocou uma cláusula digna de contrato assinado com o pé de bode. Multa diária de R$20 mil se ela falasse algo que ele não gostasse. Só que tem um detalhe. Ele avisou a Rita? Não! Ele mandou a notificação para as plataformas, mas a dona Rita ficou no escuro. É tipo sua chefe decidir que você vai ser demitida se usar sapato baixo, não te avisar e 6 meses depois te mandar um boleto de R$600 mil de taxa de calçado inadequado. Em junho de 2023, Chandler Clayson deu bote. Disse que ela descumpriu a ordem e aplicou a multa acumulada de 1 mês. Só depois que a dívida já estava no tamanho de um apartamento de luxo é que ele resolveu avisar. Ô Rita, você me deve 600 barão, tá? É o puro suco do autoritarismo fashion. Primeiro eu te condeno, depois eu te conto por que você foi condenada. Cruella de Vil teria orgulho dessa gestão de RH. Mas o que a Rita postou? Será que ela ensinou a fabricar uma bomba atômica no quintal? Será que ela pediu a invasão de Marte? A própria polícia interna do Chandler Clayson, a AEED, que é basicamente o exército de estagiários dele para caçar heresia na internet, analisou o material. E o veredito dos próprios funcionários dele foi: tem nada aqui. Literalmente disseram que não tinha desinformação nem apologia a atos antidemocráticos. A postagem que causou o colapso nervoso do Nosferatu foi a seguinte frase da Rita: a mais pura verdade, o que nos deixa a certeza de que eles não venceram a eleição, mas sim tomaram o poder. Uma opinião política, num perfil nanico, com 61 visualizações. Chanderleia tentou falir uma cidadã por causa de uma frase que teve o alcance de um post de bom dia da sua tia no WhatsApp da família. É a Miranda Priestly mandando demitir a assistente porque o café estava a 71 graus em vez de 72. É pura psicopatia. E aí, a Carmen Lúcia cansou de ser a segunda assistente. Ela recebeu o caso e, em vez de baixar a cabeça e dizer sim, mestre, ela deu um tapa de luva de pelica que ecoou até Marte. Ela escreveu que a multa era indevida. Ela usou a lógica, essa coisa rara em Brasília. Disse que sem notificação não tem multa e que sem desinformação não tem crime. É a Andy Sachs jogando o celular na fonte e dizendo: quer saber? Você é louca e esse lugar é um hospício. O Deltan Dallagnol chamou de humilhação tripla e eu chamo de o despertar da toga. O Xandão foi desmoralizado pela colega, pela própria equipe técnica e pelo bom senso. Imagina o clima no grupo de WhatsApp dos ministros. Gente, quem deixou a Carmen Lúcia assistir filmes de empoderamento feminino no fim de semana? E se você acha que a segunda-feira foi ruim para o nosso vilão careca, espera pela terça. Amanhã, o Nunes Marques assume a presidência do TSE. E ele já chegou trocando a decoração. Já avisou: menos Polícia Federal do Pensamento, menos censura prévia, mais direito de resposta. E, para completar o deboche, ele convidou ninguém menos que Jair Bolsonaro para a posse. O cara que Chanderleia trancou em casa, que ele tentou apagar do mapa, pode estar lá, na primeira fila, vendo a troca de comando.
O ministro Nunes Marques, que assume amanhã a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, convidou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para o evento, apesar da prisão domiciliar. Nunes Marques afirma que seguiu a praxe de cerimônias do tipo, ao encaminhar convites para todos os ex-presidentes do Brasil vivos, como Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, José Sarney. O TSE, com isso, também incluiu Jair Bolsonaro. O presidente Lula também foi convidado. Para conseguir ir ao evento, Bolsonaro precisaria de autorização do ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal do julgamento pela tentativa de golpe de Estado. Nunes Marques assumirá a presidência da Corte pelos próximos 2 anos, no lugar da ministra Carmen Lúcia. O ministro André Mendonça, também indicado por Bolsonaro ao STF no ano seguinte, em 2021, ocupará a vice-presidência. Ele já estabeleceu algumas diretrizes. Vai defender o sistema de votação por meio das urnas eletrônicas, quer fazer parcerias com universidades para combater os efeitos da inteligência artificial nas campanhas e usar menos a Polícia Federal em ações de monitoramento das redes sociais e adotar posição menos intervencionista da Justiça no debate eleitoral. E esse último ponto marca uma forte diferença da condução das eleições de 2022, em que o TSE foi presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. No lugar de retirar conteúdo do ar, Nunes Marques defende o uso preferencial do direito de resposta. Segundo aliados, para tirar a Corte Eleitoral do foco e deixar o protagonismo para o eleitor e também para os candidatos. É como se a revista Runway fosse comprada por um grupo que decide que agora a moda é usar moletom e chinelo, só para irritar a ex-editora-chefe. O vento mudou e o cabeça de manequim está começando a perceber que a gravidade é implacável. Mas não se enganem com esse brilho de esperança. O caso da Rita só apareceu porque ela teve coragem de gritar. Existem outros 22 processos sigilosos guardados nas masmorras do TSE. Quantas Ritas estão sendo asfixiadas financeiramente nesse exato momento por opiniões com 10 visualizações? A Carmen Lúcia finalmente resolveu que não quer mais ser a cúmplice desse ambiente tóxico. Ela percebeu que, por trás de todo aquele discurso de salvar a democracia, o que existia era apenas o ego inflado de um chefe que não aceita ser contrariado. O império da intimidação está rachando. E o recado de hoje foi claro para o nosso todo-poderoso cabeça de espelho. O seu tempo de brilhar sozinho na passarela acabou, porque no fim das contas a gente descobriu o óbvio. O diabo veste toga.